A recente escalada de violência com ataques em escolas tem preocupado muitos os pais e a sociedade de modo geral. Nesse vídeo, vamos refletir sobre essa questão e trazer dicas de como podemos nos defender em casos extremos, não somente nas escolas, mas em todos os ambientes. Seja bem-vindo, eu me chamo Marcelo, sou conhecido como Águia Caolha e falo sobre preparação e sobrevivência, com pequenas dicas de sobrevivência. Para isso, eu quero fazer uma reflexão e provocação sobre a nossa sociedade nesse momento. Sobre esses recentes ataques às escolas, sobre o uso do protocolo do FBI, protocolo de como podemos nos defender em muitos casos, não somente na escola. E uma dica simples de um pequeno kit DC que você pode ter em mãos. E fique à vontade para comentar aqui. Qual é a motivação para um indivíduo cometer tais atos que tem efetuado o aumento do clima de violência nas escolas logo após as eleições? Já se perguntou? O que pode ter contribuído para esse clima? Falta de supervisão nas escolas, aliadas à falta de política públicas de educação, estratégia de terrorismo doméstico, ou ideias extremistas sendo colocadas em prática. Mas por que agora? E essa escalada da violência é devido a quais fatores também? Podemos dizer que seja discursos de ódio, bullying. Lembre-se, só estou fazendo conjecturas. Podemos acrescentar também a desigualdade social ou somente alguém ou grupos que querem ver o circo pegar fogo e estão se sentindo mais livres para isso. E por que agora? E essa nossa sociedade, como se encontra? Como age a nossa sociedade em relação aos atacantes? Mesmo matando inocentes, a própria população abranda as ações agressoras em que muitos, após seus atos, já saem com advogados prontos para defendê-los. E ainda, por cima, tentando achar um culpado nas vítimas, né? Criticando e condenando as ações feitas para parar o agente agressor. A nossa justiça realmente pune os culpados ou favorece os mesmos? Sabe? E o que isso tem a ver com o momento? Isso tem tudo a ver com esse momento, pois uma sociedade que pune quem luta, mas abranda ações terroristas e criminosas, se esquecendo do sangue dos inocentes deixados para trás, já percebeu que nenhum advogado e o judiciário perde tempo com isso? Pois em muitos casos punem cidadãos de bens e liberta criminosos. Basta ver as notícias e a política do nosso país. Os nossos nobres políticos estão trabalhando para eles ou para nós? Muitos estão preocupados somente com seu fundo eleitoral, com as articulações nas liberações de emendas, mas para criar leis que punem bandidos. No quesito escolar e social, nessa questão da escola, alguém já tomou iniciativa, né, para proteger a escola ou instruir as pessoas? E se alguém fizer algo, né, muitos irão criticar ou apoiar? A sua opinião será ouvida? Acreditamos que certos assuntos não são um problema nosso e que nas eleições, após apertar o botão, né, transferimos os problemas para os outros, e a nossa função será só de criticar, acreditando que isso tudo faz parte do jogo e que magicamente se resolva. Lembre-se, falar o que deve ser feito não é a mesma coisa do que fazer. Tudo precisa de ação, envolvimento e até mesmo a execução de protocolo. De nada vai adiantar só de ouvir ou saber sobre um tipo de protocolo. Se você não treinar, não buscar informação, se orientar, cobrar, pesquisar, na hora H, você não vai saber fazer nada, vai travar. Ou você acha que vai dar tempo de acessar algum vídeo no YouTube te ensinando o que fazer? É como um bombeiro brigadista, onde todos reclamam quando tem treinamento no prédio ou no local que trabalha. Mas se algo acontecer, o que vai fazer? Como sair? Para onde se encontrar no ponto, para onde ir no ponto seguro? Para tudo na vida precisamos mudar a nossa mentalidade. Então precisamos de treinamento, né? E para esse tipo de treinamento nós precisamos mudar certas coisas na nossa vida.
precisamos mudar a nossa mentalidade. Essa mentalidade que eu vou chamar de ovelha. Buscar quais tipos de instrução você deve fazer e o que você deve fazer. Você deve buscar quais tipos de instrução você pode fazer com seu filho, com sua família, que treinamento ou orientação você pode passar ou buscar. Não é somente na escola, devemos prestar atenção, né? É como um todo. É na entrada e saída de casa, no trabalho, em todos os nossos ambientes, coisas simples como buscar o melhor local para se sentar, né, em um ambiente desconhecido, verificar as saídas, as possíveis saídas, verificar as pessoas ao nosso redor, andar sempre com um tipo de kit de proteção na bolsa, no carro, no local de trabalho, sempre ter opções, né, sempre estar atento a essas ações. Kit, né, é ter algo conosco que são fáceis de ter e que não tem relevância para um terceiro observador, que não tem os olhos treinados. Precisamos também tirar um dia de folga e treinar com a família situações, por exemplo, entrada e saída de carro, pontos de encontro, tirar uma foto dos filhos antes de sair, né? Caso aconteça algo, você tem um retrato atualizado para passar para as autoridades. Ou você pode deixar tudo acontecer para depois correr atrás. Veja bem, não estou falando para você ficar louco e preocupado com tudo, né, com medo de tudo. O que você precisa ter é um pouco mais de consciência das coisas ao seu redor. Eu tenho 2 vídeos, né, que irão te dar uma noção sobre o que estou falando. Tá? Assiste lá. E o que devemos fazer? A primeira coisa são as ações que devem ser uma mudança nessa mentalidade de ovelha e partir para a prevenção. Eu acredito que existem 3 tipos de pessoas no mundo: os lobos, as ovelhas e os cães pastores. Lógico que existe muito mais complexidade no mundo. No entanto, essa tricotomia inicial vai nos ajudar a separar as situações e melhor entender o nosso ambiente. Eu já falei sobre isso aqui no canal, é só você acessar aqui também. Bom, voltando para a nossa análise, para as escolas, os pais já falaram com os diretores, deputados e prefeitos para colocar em definitivo um policial ou uma guarda municipal no local? Ou uma pessoa mais instruída com poder de parar uma invasão e um possível ataque? Instalar câmeras de segurança, o uso de câmeras em área comum, foi solicitado? Alguém está fazendo isso? Ou está se discutindo o orçamento? Os pais estão correndo atrás? Ter pessoas capacitadas, é preciso ter pessoas capacitadas para orientar os alunos menores sobre ações de evacuação. Os pais também têm que ter o poder de observação do local e cobrar as melhorias e pontos observados. Buscar amparo jurídico para proteger o ambiente e as pessoas, né? E as pessoas que estão fazendo a proteção. Pois os direitos humanos não estão protegendo os humanos direitos. Não adianta nada colocar uma pessoa para proteger o ambiente, mas encher essas pessoas de regras ou puni-lo depois, né? Punir a pessoa depois que ele conseguiu parar um agressor. Você vai ficar igual aquelas pessoas que gritam fora, fora a polícia militar, mas na hora de um assalto disca 190 pedindo a polícia. Ter grupo de escola via WhatsApp para uma comunicação rápida. Outro ponto, né? Estamos cheio de grupos nos nossos celulares, né? Já foi criado um grupo na escola do WhatsApp, né? Já foi criado um grupo de WhatsApp na escola para uma comunicação rápida com os pais. Então o que precisamos fazer, além da prevenção, né? É uma mudança, é a união da prevenção e é uma mudança comportamental. Não podemos esquecer que se queremos uma mudança, temos que prestar atenção de dentro para fora. O que significa isso? Olhar primeiramente a nossa família, como que estamos ensinando nossos filhos, como nós estamos nos comportando perante a sociedade, como nós estamos nos comportando diante das pessoas ao nosso lado. É importante nós frisarmos esses assuntos com os nossos filhos. Ou você vai querer deixar que esses assuntos sejam colocados por outras pessoas que você não conhece na pauta para o seu filho. Veja bem, até agora eu só estou fazendo uma provocação, né? Uma reflexão sobre
essa mudança de comportamento, essa necessidade de mudança de comportamento. Até agora só fiz uma pequena reflexão e provocação sobre a nossa sociedade e a necessidade de prevenção e da mudança de comportamento. Agora vamos entrar um pouquinho mais sobre esse tal do protocolo do FBI, que estão todos falando. Serve para algo? Sim, mas deixa eu te explicar melhor. O protocolo do FBI para essas ações, ele está baseado em 3 pilares: correr, se esconder ou lutar. Run, fugir, largue tudo, inclusive velhos, crianças, PCDs, largue tudo pelos caminhos, largue todos pelo caminho. É a sua vida e é melhor eles do que você. É melhor você salvar sua vida e eles que arquem com as consequências. Você acha isso certo? Outro ponto que é bom enfatizar: correr para onde? Se você não presta atenção em nada, não sente o ambiente, os trajetos de saída, pontos de encontro, muitas vezes você vai correr direto para quem? Direto para o inimigo. É por isso que é tão importante você memorizar o ambiente, memorizar saídas e pontos seguros. Mas e as saídas? Como ficam quando há muita gente? O que acontece? Lembra da fila? Lembra da saída do cinema? Aquele monte de gente, no que a gente chama de funil da morte? Como garantir então? Como garantir a sua saída? Evitar o pânico, evitar ser pisoteado, saber ter esse tipo de consciência. Tudo isso é preciso de orientação, treinamento, né? E nesse caso, quem seria o responsável para fazer isso? Para orientar as pessoas, para os pequenininhos. Porque se você está acompanhando as notícias, muitos casos que ocorreram são para crianças abaixo de 5 anos. Então, esse tipo de protocolo não vai servir para uma criança que não tem totalmente o seu discernimento, tá? Se não tiver uma orientação. E nesse caso, quem seria o responsável para orientar as pessoas? Pense nisso. O próximo item do protocolo é se esconder. Hide. Se você não puder correr, onde você vai se esconder? E se você se esconder, né, quando possível, onde você se esconderia em uma escola ou em qualquer outro ambiente? Os olhos precisam estar treinados. Às vezes você não pode se esconder, mas você pode se proteger atrás de um muro, de uma parede, ficar escondido atrás de uma cortina, possivelmente não é a coisa mais inteligente a se fazer. E se não conhecer o local, ou quais objetos podem servir como proteção e esconderijo, vai se tornar um alvo fácil. Não se pode esquecer que esse tipo de ação e o tempo, ele não para, ele é contínuo. Então normalmente não existe muitas opções para isso. É só se esconder, não tem nada entre você e o agressor. E se você se escondendo, onde seria um local adequado e qual ação vai fazer para impedir o acesso do agressor nesse local? No caso de uma sala de aula, como fazer uma resistência na entrada da sala? Saber fazer uma barricada com as mesas e carteiras de modo modular, de modo a utilizar a parede do outro lado como apoio. É importante você ter esse treinamento, né? Você consegue criar uma trava de porta? Quem teria essa ideia e iniciativa? Você conhece opções de bloqueio para que possa usar e até mesmo ensinar o seu filho? E acrescentando um pouco mais, saindo um pouquinho desse protocolo, justamente nessa base, os especialistas, depois de tantas mortes, os especialistas foram às escolas ensinar as crianças? Ou nada aconteceu ainda? Você já correu atrás? Coisas simples precisam ser praticadas e ensinadas aos nossos filhos, até mesmo para os professores dar uma ideia do que pode ser feito ou não. Só que tudo isso depende de você ter a autorização de autoridades. E quem vai autorizar isso? Então, o seu filho continua tendo perigo. Você pode ter perigo na onde você está, porque você não pode portar certas coisas. Então preste atenção em qual tipo de protocolo também você adquire para fazer parte da sua vivência. No caso desse protocolo, do parte de se esconder e de bloquear,
né, a entrada, coisas simples, como um calço para travar a porta, um trava-portas, né, uma trava-porta simples, ou uma simples barricada. Muitos dizem que o agressor não vai perder tempo com os obstáculos, mas você já pensou que às vezes pode ser exatamente isso que o agressor deseja? Porque imagine o seguinte, esse tipo de protocolo está sendo divulgado para todos os lados. Mas e se o agressor souber que desse segundo pilar e justamente quiser que você faça exatamente isso, te induzindo a entrar numa sala em que você não foi orientado que essa sala tem que ter um outro local de fuga, ela não pode ser um local fechado, é como uma rua sem saída, porque acabou para você se você entrar dentro de um banheiro. Você só não tem mais o local para sair. Você não tem numa sala que não tenha uma janela para que você possa passar para um outro lugar, ou uma outra porta. Então é preciso prestar atenção nesses conceitos antes de você também fazer e colocar em prática. De modo geral, evite ficar em uma sala que não tenha outra possibilidade de fuga. Uma sala sempre tem que estar conectada a outra, sendo uma possibilidade de você poder continuar escapando. Só com o acesso, sem o conhecimento de quais as armas que o agressor tem ou qual é a sua intenção, o que ele deseja, não pode ser uma boa opção você ficar num local que não tem opção de saída. É importante você também proteger aqueles que seriam deixados para trás, né? Que iriam ser deixados para trás contando com a sorte. Pense nisso e não deixe de comentar. Outro ponto, não podemos mostrar a nossa localização. Mas e se chegarem reforços? Só a título de curiosidade, antigamente, os policiais franceses usavam apitos para chamar reforços. Era uma boa opção para direcionar as pessoas onde possivelmente está o agressor ou até mesmo o uso de um rádio HT. Isso deveria então ser Isso pode ser uma forma de você ter aí a condição de se comunicar com as outras pessoas dentro daquela localidade. Então é importante você ter formas de você passar e o seu conhecimento ao o que está acontecendo dentro do seu ambiente. E o último protocolo é o lutar, é o fight. É aquele em que você precisa fazer um enfrentamento, se você quiser viver. Dependendo, em último caso, lutar. Mas eu quero apontar um grande problema cultural nisso. Não estamos ensinando nossos filhos a lutarem, estamos tolhendo qualquer tipo de comportamento que é agressivo, como negativo. A própria sociedade diz que a agressividade é de uma maneira tóxica. No entanto, não dá nenhuma alternativa quando o mal ataca, né? Quando o lobo entra no local onde só tem ovelhas. Então, você precisa estar mostrando como poder efetuar uma luta. E o low fight, ele agrega também a você utilizar o que você tem dentro do seu ambiente. Extintor, cadeira, mesa, tudo para servir como uma forma de ferramenta, como um instrumento para parar aquele agressor. Mas lembre-se, se você não tem conhecimento de como utilizar, ou de como fazer, de como treinar, como que você vai fazer para defender da sua vida? Um extintor de quantos quilos você consegue pegar aí? Um extintor de 2 quilinhos, 3 quilos? Onde você sabe onde tem os extintores? Então, conhecimento é sempre a principal chave para que você saia, pelo menos, vivo de alguma enrascada, vivo de alguma situação. Usar o cérebro, às vezes, é melhor do que usar os músculos, mas às vezes os músculos são a nossa única opção e temos que estar preparados para tal. Então o uso de qualquer ferramenta, até mesmo a que você possa ter, que você possa estar utilizando com você, um spray de pimenta, um spray de gengibre, para desorientar o agressor, uma cadeira, um extintor, qualquer tipo de objeto possa ser usado para atingir o objetivo de parar o agressor. Pode até acontecer que o agressor esteja com uma faca, e se ele estiver com uma arma ou mais de um? Já ensinou seu filho a pegar em uma cadeira e usar como arma? Ou até mesmo saber o que pode estar utilizando? Já comprou um spray de gengibre para saber se realmente funciona?
para a sua defesa pessoal. É importante saber também qual a distância que é efetivo o uso desse tipo de equipamento. Tem alguns que você vai ter que ficar fazendo, vai ter que fazer um enfrentamento com a pessoa. Então é muito complicado e tudo isso denota treinamento e estudo de caso. Esse vídeo aqui pode te dar uma noção do uso da cadeira, que não tem nada de fácil nessa ação. Imagine então uma criança de 8 anos fazendo isso. O protocolo diz que para fazer o uso de qualquer coisa como arma, mas ninguém ensina o que pode ser. No protocolo ele diz que fazer o uso de qualquer coisa como arma, mas ninguém ensina o que pode e até mesmo critica esse tipo de ação. Poderia incitar algo, eles dizem. Então é importante você ter a consciência de instruir bem o seu filho ou as pessoas que vão fazer uso desse protocolo a ter uma conscientização. Porque veja bem, o protocolo do FBI é interessante, mas é mais efetivo a partir de uma certa idade, força, conhecimento, destreza, espírito colaborativo, em que você vai ter que instigar outras pessoas a fazer algo. Vamos supor, se você estiver escondido atrás de uma mureta, escondido atrás de um carro, não estiver sozinho, estiver com mais outras 2 pessoas, você vê que o atirador, o agressor, está chegando perto de você, você vai ter que lutar. E nesse momento você vai ter que instigar as pessoas que estão com você a agir junto com você. Então você vai ter que entrar em sintonia, você vai ter que entrar em sintonia com essas pessoas para que elas atuem em conjunto para deter o agressor. E isso não é fácil, principalmente para pessoas que estão ali aleatoriamente naquele local. Então pense em como você pode fazer isso. E é nesse momento que a gente vai falar um pouco sobre o kit DC, que pode ser tanto utilizado para responsáveis de dentro da escola ou até mesmo para uso pessoal, tá? Então é importante que esse tipo de EDC, ou os itens que tenham dentro desse DC, possam ser um spray de gengibre que pode ajudar a diminuir a velocidade de ação do agressor, um apito para chamar as pessoas, até mesmo fazer a localização do agressor. Lembrando que o protocolo do FBI, ele alerta para que não faça barulho. Você precisa ter então o discernimento de quando pode fazer ou não barulho. Cada ação deve ter uma reação e deve ser treinada. Um outro item importante que pode fazer parte do seu kit é um calço de porta, que pode ser um pequeno obstáculo para que o agressor não consiga entrar no recinto, caso você não consiga fazer uma barricada de primeira, dando tempo para que a ajuda chegue ou dando tempo de pegar os equipamentos e materiais necessários para travar a porta, ou até mesmo para que aumente o seu tempo para uma fuga para um terceiro local. A mentalidade precisa mudar para encarar as situações, essas situações adversas. Criar o espírito de prevenção e de combate, pois como no filme Desejo de Matar de 2018 com Bruce Willis, a polícia só chega depois do crime. E complementando, e aqui só complementando, né, aquilo que já falamos lá no começo. A mídia taxa o agressor como louco, a justiça o trata como coitado e acaba soltando, e o sangue dos inocentes acabam ficando sem justiça, clamando por justiça, que possivelmente nunca virá. E essas vidas que se foram vai ficar marcadas naqueles que foram deixados. O protocolo salva a vida sim, mas temos um problema cultural e pessoal muito grande. Primeiro precisamos mudar o nosso pensamento, a nossa convivência, na nossa família, nos grupos de amizade, e assim criar pessoas aptas a lutar, a pensar. Recapitulando, como podemos nos virar diante de situações? Com prevenção, inteligência, sagacidade, é o que precisamos para mudar a situação. Uma alternativa à ação de terceiros são, possivelmente, criar uma mentalidade de postura, de guerreiros e ações de prevenção, uma monitoração do ambiente comum,
ter pessoas capazes para parar uma investida agressiva, dar suporte aos que nos protegem, criar grupos ou grupos com a escola, onde a comunicação seja efetiva e direta, o uso de um kit EDC que poderia fazer parte tanto da equipe escolar ou até mesmo para o uso pessoal, podem ajudar. Pense nisso, deixe aqui seu comentário. Se você não é inscrito do canal, se você me acompanhou até agora, não deixe de comentar. Se não é inscrito, se inscreva no canal. E Águia Caolha, desligando.